A partir de agora, você vai grudar nesse podcast. Tá começando o Pode Por Elas. Olá, gente! Estamos de volta. Olha aí, aliás, estreando neste domingo maravilhoso, às 16 horas, hein, Hanna? Agora o podcast é no domingo, às 16 horas. E é um prazer tê-los com a gente, né? Em cada episódio, contando a experiência de vida de cada pessoa que está aqui com a gente. E a gente agradece também o carinho de vocês no Instagram, que estão sempre lá na nossa caixinha de perguntas, dando opinião de convidados. E hoje nós temos um convidado hiper, ultra, mega especial. Com certeza. Amigo, né, amiga? Verdade. Um amigo muito especial, que na verdade a gente estava só alinhando a data, porque ele não está mais parando em Fortaleza. E esse é um dos motivos que ele veio aqui hoje, porque ele vai contar um pouquinho do que está acontecendo na vida dele. Porque não é pouca coisa não, viu, meu povo? É muita coisa. E agora, ele tem história, viu, amiga? Tem muita história. Agora, antes de começar o nosso Pode Por Elas, a gente quer agradecer de coração a cada um de vocês e agradecer também aos nossos parceiros. Fala aí, Hanna! Vamos agradecer a esse estúdio maravilhoso, Radinho Estúdio, que a gente está gravando aqui agora. E os meninos são simplesmente assim, ó, tops de verdade. Maravilhosos. Ao Hipermarket Supermercado, Salão Planeta da Beleza, Invictus Idiomas, Love Luxo, Midbus. Temos também Clínicas Ortobrasil, Eurocópia Gráfica Rápida, Madeireira São Francisco, Hanna's Restaurante e Sandálias Pupé. Olha aí. Bom demais. E aproveito e já relembro a vocês sempre. Ó, clica no sininho, ativa as notificações. Por favor, meu filho, compartilha aqui o nosso vídeo hoje, o nosso podcast, porque, vou dizer, hoje o negócio aqui vai pegar daquele fogo. Jeito. Vai tá ser daquele jeito, gente. Agora, gente, queremos chamar uma pessoa que é um amigo muito especial, é uma pessoa que é temente a Deus, é um cara que tem projetos incríveis, que é super inteligente, que é amigo de muita gente bacana. Ele que é uma pessoa que, onde chega, encanta. Encanta, e ele exerce uma missão linda, né? Eu digo que é um chamado que ele tem de Deus e vem levando muito amor a todas as pessoas, vem levando palavras de positividade. Uma vez mesmo eu o encontrei, a gente conversou um pouco e através dele, Deus me falou assim coisas maravilhosas e só gratidão pela vida dele, pela né, vida amiga? dele. A gente agradece é por isso, pela vida dele. Com certeza, e é por isso que agora, na nossa Hora da Gravata, tem ele, o nosso querido André Vitor! Seja bem-vindo, meu amigo! Aleluia! Eu chegar aqui do nada e aparecer para ter um papo tão especial com pessoas como vocês, que eu acredito em tudo que vocês fizerem, tudo que vocês estiverem ali realizando, eu também quero participar, porque eu tenho convicção que vai ser algo que vai trazer coisas boas para as pessoas. É verdade, Amém. E aqui eu tô acompanhado de duas amigas mesmo. Então, amiga, que é amizade, viu? É perigoso isso aqui. É perigoso quando tem amizade. Porque eu não tô dando uma entrevista, não tô no podcast de desconhecido. É verdade. Amigo, você tá Então, vendo que eu vocês virei tenham até calma. apresentadora, né? Tá muito chique, né? Tá muito você chique. é completa, faz tempo. Obrigada, A meu Hanna, amigo. meu povo, ela é comunicadora, ela também fala como ninguém e tem uma caminhada também maravilhosa. A Nayane eu conheço, deve ter uns 8, 10 anos por aí, quase. meu amigo. E sempre fazendo tantas coisas boas, incríveis na nossa cidade, que graças a Deus recebeu vocês com todo carinho, todo amor em tudo que vocês fazem. E para mim é uma alegria poder estar aqui somando. A gente tá muito feliz de verdade muito com de a sua verdade. presença. Não é demagogia, a gente não tá falando. Eu tô feliz de verdade por te ver novamente. Você realmente emana assim uma energia, uma coisa muito boa, uma luz, assim, o seu coração é muito lindo e a sua humildade. Porque a gente sabe aí, sua vida como tá muito corrida, o homem tá com 1000 projetos, gente, 1000 trabalhos, o homem tá voando assim, altíssimo, porque Deus tá no controle da vida dele, e ele tirou o tempinho pra vir, assim, com uma boa vontade, chega aqui, ó, sorrindo, sorrisão, elogiando. Já então, tomando aí o seu chocolate Tem quente. que me respeitar. Tem que respeitar. Já tô bem magrinho, meu povo. Agora, amigo, primeiro, a gente quer saber como é que está a sua vida. Pra quem não sabe, André Vitor não está mais morando aqui em Fortaleza, viu? Eu soube hoje, né? Não estava sabendo. Ó, tá vendo? E é por isso que a gente já quer começar perguntando o que é que meu filho foi fazer em São Paulo. Conte pra gente, porque eu acho que o povo quer saber disso, Meu viu? povo, isso daí é uma longa história. Eu vou tentar aqui lutar contra a minha praticidade. Resumindo, Mas né? a verdade é que faz tempo que eu tento me mover para novas esferas, inclusive para minha vida pessoal. Porque aqui em Fortaleza, querendo ou não, eu sou nascido e criado. E eu sempre viajava direto. Deve ter uns 16 anos que eu comecei a falar em conferências, em eventos cristãos. Verdade. E aí comecei a viajar o Brasil e o mundo. E nessas muitas viagens, acabava que logística de aeroporto, na época, dava problema. Depois nem tanto, porque eu diminui muito a minha agenda. Mas com todos os novos,
as novas atribuições que eu fui criando para minha vida profissional, ficou muito desafiador continuar em Fortaleza. Isso. E uma das coisas principais de São Paulo é a quantidade de mesas qualificadas, que a gente vai falar sobre isso também. Até porque Fortaleza tem muito essa mentalidade de pessoas que desejam crescer, desejam romper. Quantos cearenses maravilhosos nós temos aqui que o Brasil precisa conhecer. É verdade. Que o Brasil precisa alcançar naquilo que fazem. Não apenas numa arte, não apenas numa carreira, mas também com palavras. E eu me sinto parte dessas pessoas. Com e certeza. Entendi que lá em São Paulo eu diminuiria um pouco o percurso. Até porque muitas coisas que eu faço aqui em Fortaleza acabavam demorando muito para eu organizar, demorando muito para eu conseguir criar uma equipe. E lá em São Paulo as coisas são muito mais rápidas nesse sentido. Por causa de, querendo ou não, a vida profissional mesmo que rompeu para mim diferente lá. Pode não ser o seu caso, para mim foi. Até porque São Paulo é uma cidade muito rápida, né? É a quinta maior cidade do mundo, meu E não povo. dorme. Então eu acredito que as coisas lá de acontecem fato realmente acontecem muito não mais dá rápido, para explicar o que é aquilo ali. Velocidade da luz. A gente marca 10 coisas no dia, quando terminou o dia a gente fez 17. Meu Deus. Não é normal. E eu tô brincando muito que eu nem sabia como trabalhar era desafiador. Porque todas as outras coisas que eu fiz, eu tinha uma agenda um pouco mais tranquila do que eu tô tendo hoje. Hoje é desafiador realmente conseguir colocar coisas, tudo no lugar. Mas sempre que posso, tô voltando a Fortaleza. É verdade, isso tô é verdade. Tô vindo aqui para evento, para ver minha família, para ver vocês. Não deixe de vir. E para mim é uma alegria muito grande. Saudade. Eu sou de Fortaleza com muita honra, com santo orgulho. E eu sei que aqui nessa cidade, todas as vezes que eu venho é para um lugar de encontro, de paz. E já para pegar o gancho, qual é a sua maior saudade aqui em Fortaleza? A gente sabe que você tem sua raizinha aqui, então... Com certeza, minha família e meus amigos, né? Eu sou uma pessoa muito de alianças. Eu sou uma pessoa que, quando eu amo alguém, eu amo entranhavelmente. Eu quero estar perto, eu quero participar da vida. E aqui em Fortaleza é onde estão as minhas raízes. Então, quantas e quantas pessoas que eu caminhei uma vida inteira e que agora, há 3 meses só de diferença, morando em São Paulo, já estou sentindo tanta falta. É verdade. Imagina. Não tem como não sentir falta mesmo da família e dos amigos. André, todos nós conhecemos muito o seu lado espiritual. Eu acho que é notório, é nítido. Você realmente é um cara muito inteligente e muito sábio, né, quando a gente vem falar da Bíblia Sagrada, da Palavra de Deus. Como que iniciou o seu processo mesmo de aproximação com Deus? Tenta resumir, porque eu sei que a história com certeza deve ser longa, mas muita gente que não conhece ainda tem curiosidade de saber como você chegou nessa vida tão íntima com Deus. Eu entendo que meu nascimento já foi um grande milagre, né? Eu e meu irmão gêmeo, que eu tenho um irmão gêmeo univitelino, chamado Samuel, que meu irmão é pastor, por isso que às vezes as pessoas acham que eu sou pastor também, porque ele é pastor, eu não sou pastor, eu sou conferencista, falo em eventos cristãos, mas não sou pastor, meu irmão que é. E nós somos filhos da dona Maria Zeda Cavalcante, que há 35 anos atrás, meu Deus, eu tô com 35 anos, há 35 anos atrás... O menino. Ela teve uma notícia de que estava grávida, e não estava grávida de estava grávida de gêmeos, em momentos e circunstâncias desafiadoras, porque a pressão dela, da hora que ela descobriu que estava grávida até a semana do parto, era 21/10. Misericórdia. Todos os remédios tentavam tornar menor o nível, a pressão, e não conseguiam. E ela sempre sendo passada de um médico para o outro. Até que na semana do parto, praticamente, apareceu um médico que olhou para ela, foi no apartamento onde ela estava internada e falou: quem vai fazer seu parto sou eu. E ela: como assim? Ele falou: meu nome é Dr. Moacir Azevedo Braga, e eu quero lhe dizer que eu recebi no meu coração a direção e eu vou fazer seu parto. Ela sentiu uma paz tremenda, sem saber direito quem era esse homem. Meu pai aceitou ser feito o parto com ele, com esse médico. Ele tirou a gente do hospital que a gente estava, levou a gente para uma clínica batista, e o que parecia muito impossível, muito milagre, inclusive a minha mãe tinha tanto medo de que pudesse acontecer alguma coisa com a gente, e a família toda tensa e apreensiva, recebeu uma orientação de uma vizinha, Osilda, que é a minha mãe: faz uma promessa aí para os santos, faz uma promessa aí para Deus, para que os teus filhos sobrevivam. E ela falou: se Deus permitir eu ter meus filhos, eu vou dar nomes bíblicos para eles. E quando foi na semana do parto, que tudo foi se encaminhando, a minha mãe teve eu e Samuel, deu à luz a nós dois, e glória a Deus, tivemos ainda uma dúvida sobre se tínhamos uma doença rara. Tivemos que fazer um exame extremamente invasivo, com 3 dias de nascido. Todo mundo teve muita pena da gente, da nossa família, mas tinha que fazer esse exame, e glória a Deus, foi entendido que nós não tínhamos essa doença. E depois de 15 anos,
eu e meu irmão já nascidos, eu comecei a ouvir a voz de Deus através de pessoas. Eu tinha uma vizinha chamada Ângela, que eu quero mandar um grande beijo, que vivia pregando a palavra de Deus pra gente. E ela vivia dizendo, olha, vocês são escolhidos. Deus tem um plano pra você. Deus tem um plano pra vocês. E eu falava, ô Ângela, quando eu estiver bem velhinho, caquético, aí eu vou pra alguma igreja. Mas agora eu quero ver minha vida. E ela falava de Deus. Só que eu não era convencido. Até que um dia fui convencido de ir a uma igreja evangélica. E lá, quando eu cheguei lá, eu tive um grande susto, porque aquele ambiente espiritual me impactou. Eu olhei assim para aquilo, eu nunca tinha vivido nada parecido e voltei para casa com muitas dúvidas. Peguei a minha Bíblia, coloquei na minha frente, e quando eu coloquei a minha Bíblia na minha frente, eu falei, Deus, eu não sou de cruzar pessoas em contatos ou relacionamentos. Sempre eu vou direto. Então, contigo vai ser do mesmo jeito. Eu quero ir direto aqui onde você está. Deus, se você tem um propósito comigo, se você tem um plano comigo, fala comigo. Ninguém que está assistindo é obrigado a acreditar, mas a minha Bíblia, ela se abriu, tudo fechado no meu quarto, sem corrente de ar. E a Bíblia começou a folhear, sozinha. E eu me arrepiei do fio do cabelo até a planta dos pés. E ali eu comecei a ter um encontro sobrenatural com Deus. Como eu digo, ninguém pregou para mim. Eu comecei a ler a Bíblia sozinho no meu quarto e talvez em 3 meses eu já tinha lido a Bíblia inteira. De Gênesis até Apocalipse. E ali começou uma caminhada com Deus, Hannah e Nai, que eu olhava para tudo que eu ia vivendo e eu ficava, Deus, eu não quero mais fazer nada da vida que não seja isso. Meu sonho era ser juiz, sempre quis estudar para ser juiz. E ali Deus foi mudando os meus sonhos. Porque quando Deus entra na nossa vida, a gente vai dando acessos para Ele. Quanto maior a intimidade, maior o acesso. Verdade. Aquilo que eu escolhia parecia não ter mais peso. Porque agora eu quero o que Ele escolhe. Agora eu quero a vontade dEle. E isso é fé. Fé é você começar o que só Deus pode terminar. Verdade. Fé é você começar o que só Deus pode terminar. E ali eu entreguei meu futuro a Ele e hoje, depois de alguns anos, eu percebo que foi a melhor escolha que eu fiz na vida. Porque a partir dali, todos os meus valores mudaram, todos os meus sonhos foram transformados e o que eu já vivi nesses, talvez, 20 anos caminhando com Deus é inimaginável e eu sei que eu não viveria sem Ele. Amém. A gente fica muito feliz em saber disso, amigo, porque é um testemunho de vida. E a gente sabe também que você é muito querido por muita gente, né? Por que você acha que você agrega tanto pessoas ao seu redor, para o seu lado, e aquelas pessoas não conseguem te deixar? A gente sabe, não entrando já nesse mérito, mas a gente sabe que você tem muita afinidade com muitos artistas que são da nossa terra, que inclusive nós somos amigos também, eu e a Hannah, aqui em Fortaleza, como Wesley, como a Simone, dentre outras e outras. Mas por que as pessoas seguram em ti e não conseguem mais soltar? E te porque sentem quem como uma é teu fortaleza, amigo, né? Assim. não deixa mais de ser. Se aquela primeira... Por exemplo, eu fui madrinha de casamento com o André. Depois do dia que a gente foi padrinho de casamento da Mariana Sasso, a gente foi amigo. Mari. E é isso, você tem isso contigo. É como se fosse um imã, que você atraísse as pessoas para você. E eu queria que você falasse um pouquinho, o que é que você acha disso? O que é que deve isso? Primeiro, glória a Deus. O que você sente também, né, com isso? Primeiro, glória a Deus por isso. Não vem de mim. Eu entendo que eu sou uma pessoa que sempre li muito e eu sempre busquei informações para não estar falando nada para ninguém que eu achasse. Exato. Mas que Achismo, era um né? fato. Então, quando eu conheci a Deus, foi também proporcional à minha busca eu entender quem Deus é. E quem Deus é? É alguém que ama e não julga. Quem Deus é? É alguém que inclui e não exclui. Quem Deus é alguém que aproxima. Ele diz, eu estou aqui, buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o coração. Então, na natureza dele, eu tentei descobrir a minha, porque nós somos a imagem e semelhança do Criador. Naquele momento, eu comecei a olhar para as pessoas não mais como quem elas eram, mas como quem elas podiam se tornar. Naquele momento, eu me desafiei a ouvir uma pessoa sem julgá-la, a aconselhá-la sem manipulá-la, a tentar conduzi-la para novas decisões de vida, inclusive algumas que eu também estava decidindo para mim. Porque eu não falo algo para você que está nos assistindo agora porque eu já tenho conquistado tudo ou porque eu já tenho uma vida perfeita. Pelo contrário, eu ainda tenho desafios, pecados, falhas, mas eu sou alguém que não descanso enquanto não vejo a vontade de Deus completamente feita na minha vida. E a partir daí, provavelmente, outras pessoas foram se identificando comigo. Porque as pessoas olharam e viram, esse cara não é um religioso.
Esse cara não é um cara que vai estar falando de Deus para mim, me oprimindo, mandando eu pro inferno, como alguns religiosos fazem com todo mundo. Verdade. Se tem uma coisa que eu tenho uma certa ojeriza, eu abomino, são pessoas que se travestem de uma religiosidade, tentam passar por Deus, dizendo quem vai pro céu, quem vai pro inferno, e não dão sequer chance para pessoas viverem processos pessoais onde Deus vai se revelar a essas pessoas. Com certeza. E eu nunca fui esse tipo de gente. Eu sempre tinha algo que agora eu vou dizer sobre o magnetismo aí, que não é uma energia, é uma unção. Unção de Deus é algo que não dá para explicar, mas eu vou tentar. A unção, ela é uma capacitação para. Está escrito em Isaías 61, o Espírito do Senhor está sobre ti, pois ele te ungiu para declarar abertura de prisão aos presos, libertar os cativos, declarar o ano aceitável do Senhor, declarar óleo de alegria em vez de cinza, veste de louvor em vez de espírito enlutado, e para dizer a todas as nações, é chegado o tempo de Deus, o reino de Deus, eu já fazendo uma nova tradução aqui para o Novo Testamento. Então, a minha visão foi essa. Cara, eu quero alcançar pessoas para trazer o reino de Deus. Eu não sou representante de religião. Eu sou representante de Deus. E algumas pessoas tentam me rotular a vida inteira e vão continuar tentando, porque eu sei quem eu sou. Que elas dizem, Amém. O pastor fulano, o pastor de Beltrano. Queridos, a religiosidade precisa ficar dando nome a pessoas com títulos. Só que na minha vida, o título não tem peso. Eu honro e respeito pastores, padres, líderes espirituais, mas o meu lugar que eu me encontrei é o lugar de filho de Deus. Ai, como filho de Deus, eu olho para as pessoas como não aquilo que eles estão vivendo, mas como o que Deus pode fazer na vida delas. Com certeza. E aí sim, eu acabei tendo a graça, porque isso também foi uma revelação que Deus me deu. Posso contar? Claro. Pode, claro. De Deus ter me dito que eu ia ser influente sobre os influentes. Há 16 ou 17 anos atrás, eu estava no interior do Pará, numa cidade chamada Paragominas, me preparando para ir pregar numa igreja para 12 jovens. Eu já chamava de conferência, porque eu sempre fui profeta. Falava, uma conferência. Certíssimo, é isso mesmo. A primeira cidade que eu estava pregando, depois do Maranhão, que eu estava começando a viajar falando de Deus. E eu achando o máximo, meu Deus, alguém está me levando para pregar. Eu estou indo para uma Alguém está me levando para conferência. pregar fora do Ceará, que eu já pregava na Fortaleza toda. Da Fortaleza. Mas estava saindo daqui. Tava já, saindo né? daqui. Eu olhei e falei, meu Deus, que privilégio, que honra estar aqui. E eu sabia porque sabia que eu era profeta. Eu já sabia que eu era profeta, Deus já me mostrava as coisas. Eu tinha a visão espiritual aberta, eu olhava para uma pessoa na rua, eu via o que tinha dentro da vida dela e eu não tinha controle sobre isso. É como se o corpo da pessoa fosse transparente e se ela tivesse um espírito maligno, eu via. E Deus me mostrava qual espírito estava ali, o que ele estava fazendo e como ele ia sair. E eu, quantas vezes em shopping, parei alguém sem sabedoria. Hoje eu não faço mais isso, não tenho medo. E eu parava o povo no meio do shopping e falava, moça, como é seu nome? E a pessoa, o nome tal. Eu falei assim, minha querida, você busca a Deus? Eu não perguntava a religião da pessoa. Eu perguntava, você busca a Deus? E a pessoa, eu busco, mas eu tô mais ou menos afastada de Deus. Eu falava, pois você tá passando por um desafio na área tal. E Deus manda te dizer que teu casamento vai ser restaurado se você buscar o Espírito Santo. E esse mal que está tentando destruir, assolar a tua vida, que tem um nome, ele vai embora, porque ele não resiste à presença de Deus. A pessoa começava a chorar comigo no meio do shopping. A presença de Deus vinha, e isso eu tinha meses de convertido. Quando eu tô nessa cidade, em Paragominas, eu tinha já um ano e meio, 2 anos de convertido. E eu estava me preparando para pregar. Tô lá lendo a Bíblia, dentro do quarto, esperando o carro para me pegar, num hotel de beira de estrada, muito simples. E ali eu leio que profetas são conselheiros de reis e sacerdotes. Na hora que eu olhei para aquele versículo, eu falei, é comigo. Isso aqui é para mim. Porque deixa eu dizer algo para quem está nos assistindo. A Bíblia é o único livro que você tem o privilégio de ler junto do autor. Então você precisa valorizar isso. Pegou a tua Bíblia, não lê como um livro normal. Pega a tua Bíblia e fala, pai, aqui é a tua palavra, essa é a tua verdade. E agora eu quero te pedir que venha para dentro desse quarto comigo e me revele tudo que é para mim, que está aqui dentro. Você vai ter uma outra revelação, um outro nível de entendimento. E eu sempre fui ousado. Eu sempre li a Bíblia, eu sempre orei como quem vai entrar no céu e vai buscar a resposta naquela hora. E eu levantei a Bíblia dentro desse quarto sozinho e eu falei, Deus, isso aqui é comigo. Pai, quem são agora os reis e os sacerdotes? Quem são? Porque o profeta aqui desse versículo, dessa frase, sou eu. Na hora que eu estava perguntando isso, ninguém é obrigado a acreditar. Eu com o olho aberto,
com meu olho aqui, igual tá aberto com vocês, eu tô vendo tudo que tá aqui, eu vi uma fumaça branca que subiu na minha frente e condensou todo aquele espaço. Não deu tempo eu correr, mas veio uma voz na fumaça dentro do meu tímpano e a voz abriu-se e falou: você é meu profeta e eu te ungi para os reis e sacerdotes da terra. Todos eles virão ao teu encontro e eu só quero que você abra a boca e diga o que eu te mandar. Você vai ser influente sobre os influentes. E eu te darei sabedoria. E onde quer que eu te mandar, tu irás. Vocês não precisam nem imaginar o que aconteceu. Caí de joelhos, coloquei meu rosto no chão, falei, eis-me aqui. E eu nunca vou temer, Deus, falar o que você mandar. Seja a pessoa quem for. Passaram-se uns 10 anos disso. Eu estava saindo de uma reunião onde eu estava com um rei da terra, numa área X, que ele falou que só começava a reunião quando eu chegasse, porque ele queria meu conselho. E eu tô saindo desse lugar, isso aqui eu tô contando a primeira vez, e eu tô saindo desse lugar X, de uma reunião com um rei, com a equipe dele, para ir para uma outra reunião com um cantor, que também é um rei na área dele. E estava toda uma equipe de assessoria de imprensa, de gestão de crise, para definir um posicionamento. E eu estava a caminho dessa reunião, porque ele falou, a reunião só começa quando você chegar, André. E eu estava nessa direção, dirigindo meu carro aqui em Fortaleza, ali na rua do Hospital Geral, quando o semáforo ficou vermelho. E aí eu aproveitei o semáforo vermelho, segurei o volante, baixei a cabeça, eu falei, pai, não deixa as coisas virem de mim. Eu tenho um conhecimento técnico para falar um pouco disso, de posicionamento público, mas eu quero que você me use, pai. Na hora que eu estiver naquela reunião, orando. Meu povo, a mesma fumaça do quarto de hotel de Paragominas subiu dentro do meu carro. Meu Deus. Eu pensei que era uma fumaça, porque eu não lembrava disso. Eu pensei que era uma fumaça no carro. Pensei que era uma coisa física. Até que veio a presença de Deus dentro do carro e a voz falou, eu te disse que você viveria isso. Vai lá onde você está indo e eu vou usar a tua boca e vou falar. Eu gritava dentro desse carro, arrepiado, sentindo a presença de Deus. E em 5 minutos que eu cheguei na outra reunião, estava definido o posicionamento. Foi tudo certo, foi melhor do que esperava. E o pessoal na reunião, que era MBA em Marketing e Posicionamento Público, perguntou em qual faculdade eu tinha feito tantos cursos para poder ter aquela definição que salvou a situação. E eu olhei para eles e falei assim, olha, eu realmente fiz muitos cursos, li vários livros, mas hoje eu não tenho como dar glória a mim. Essa definição que eu acabei de dar para vocês, eu recebi no carro vindo para cá. E todos se emocionaram e a gente foi orar. E não tem como, a parada já ficou diferente aqui agora. Pelo amor de Deus. Isso é espiritual. Mas claro que não sabota ou substitui o fato de que eu também sou uma pessoa que leio, de que eu também sou uma pessoa que estudo, de que também sou uma pessoa que não me movo apenas no âmbito espiritual. Tudo que você imaginar, eu leio. Eu não leio coisas sobre um assunto só. Eu não sou alienado. Eu não sou aquelas pessoas que acreditam em tudo. Por isso que eu pergunto, eu digo pra você, você não é obrigado a acreditar na minha experiência, porque ela foi minha. E tem gente que é cética. É verdade. E eu tenho algo pra dizer. Eu também sou, tá? Eu também sou cético. Eu não acredito em algo sem evidências. A não ser que Deus me mostre. Porque quando Deus me mostra, aí virou fato. Porque se Deus me falar, amigas, que hoje tá me dando um avião, amanhã eu contrato um piloto. Porque o que Deus já fala vai na frente, é né? real. É verdade. Para mim é um fato. Promessa de Deus para mim é só o tempo de se cumprir. Com certeza. Mas vai acontecer. Se Ele falou, Ele faz. E a minha vida é uma prova contínua de que Deus faz muito além do que pedimos, pensamos ou sonhamos. Então você pode, quem sabe, ter a opção de não crer. Eu não tenho. Porque tudo que eu caminho com Deus e vivo com Ele, eu não tenho opção de não crer. Não tem, verdade. Eu não tenho opção, eu não tenho defesa. A frase que eu repito é a tua direção, né? Eu não tenho defesa contra o que Deus faz na minha vida. É muito maior. Depois disso que eu ouvi, eu já me arrepiei toda. Não, eu já quase várias chorei vezes. aqui quando ele tentei me segurar. Porque realmente Deus, ele é muito grande e poderoso. Hanna, eu vou contar uma história que tu tava. Posso contar? Pode. Meu povo, eu vou Que contar ela agora. tava, viu, gente? A Hanna tava. Eu tava indo encontrar amigos numa pizzaria daqui de Fortaleza. Nesse dia, eu tinha pego um carro que eu tinha acabado de comprar. Um carro praticamente zero. E num posto de gasolina, eu indo para um evento que eu ia pregar, o pessoal colocou diesel e o meu carro era gasolina. Ai, meu Deus. A Hanna vai já lembrar do que eu tô contando. E na hora que eu tava nesse carro, que a pessoa que tava do meu lado falou, André, teu carro é gasolina?
Não, teu carro é a diesel? Eu falei, não, meu carro é a gasolina. Pois o cara acabou de botar a diesel. O livramento é que estava desligado, porque eu sempre abasteço o carro desligado. Dica pra você, nunca abasteça com o carro ligado. É verdade, aconteceu isso com o meu carro quase recente, a mesma coisa. Grande foi o livramento. Ele era diesel e colocaram gasolina. Grande foi o livramento. Meu carro estava desligado, a pessoa que estava do meu lado viu o André, colocaram diesel. Eu falei, moço, você colocou diesel no meu carro? E a pessoa, foi, que é um carro tal. Eu falei, ô moço, meu carro é a gasolina. Resumindo, lá vai eu ter que ligar para o carro cegonha vir pegar. Disso. E aí o meu carro teve que ser levado. Meu Deus, tinha combinado com vários amigos de ir pra pizzaria. Voltei do evento de Uber. E aí, quando eu tava em casa, o meu irmão tava viajando, Samuel. Peguei o carro dele. Falei, vou no carro dele. Ele tá em casa, o carro. Quando eu peguei o carro dele, tô aqui falando até pro pessoal que tá no estúdio. E aí eu peguei o carro dele. Eu sou assim, viu, meu povo? Eu peguei o carro dele e fui encontrar meus amigos na pizzaria. Quando eu tô no caminho pra pizzaria, o carro do meu irmão, zero, deu uma pane elétrica. Não, amigo. Foi, lembro que ele chegou contando. O carro deu uma pane elétrica na mesma noite. Eu falei, não, parou. Porque não, eu sei reconhecer. Não, né? Não, pior. Eu sei reconhecer quando algo é espiritual. O carro ficou ligando e apagando as luzes. E não fazia nada, e não saía do lugar. Resumindo, liguei para o meu seguro, falei, amigo, preciso de outro carro. Cegonha. O meu corretor, ele riu. André, tem 2 horas que eu mandei para pegar um carro. Falei, pois é, agora é do meu irmão. Ele não acredita. Eu expliquei o que era. Ele falou assim, então tá bom, então vou mandar. Quando eu tô lá no carro parado, eu puxei o freio de mão, no meio da avenida que tava parado o carro. Eu falei, Deus, isso não é normal. Agora você pode me dizer o que tá acontecendo? E Deus não me dizia nada. Até que eu senti no meu coração que eu tinha que ir para esse lugar. Porque Deus tinha um propósito. Porque eu não sou daqueles que eu olho para uma coisa e digo, Deus não tá nisso. Pelo contrário, quando começa o levante, é que eu sei que Deus tá. E naquele momento eu falei, Deus, se você quer que eu vá para esse lugar, pai, eu vou ligar esse carro. E ele vai funcionar, nem que seja para eu ir para casa, para deixar o carro do meu irmão em casa. E aí eu pego um outro carro e vou. Resumindo, tô aqui orando e virando a chave. Quando eu viro a chave, o carro liga. Eu coloquei o carro do meu irmão dentro da minha casa. Quando eu desliguei, eu falei assim, vou fazer um teste aqui. Uma pastora do meu lado, amiga minha. Eu falei, eu vou ligar de novo aqui. Se ele não ligar, Deus está no negócio. Quando eu liguei o carro não ligou. Falei, agora que eu vou para essa pizzaria mesmo. Peguei um carro de aplicativo. Encontrei com eles lá. Tava a Hanna, tava o Júnior, tava um monte de gente lá, amigos nossos. Várias pessoas. E no meio desse encontro lá, desse momento que tinha umas 20 pessoas, todo mundo lá, uma galera, eu fui contar para eles a história. E quando eu tô lá conversando, Nayane, o Espírito Santo me diz, eu preciso que você pegue um carro de aplicativo para ir embora. Porque tem um homem que tá querendo se suicidar hoje. E ele tá dentro desse carro. E eu quero te usar para ele. E você não vai de carona com ninguém para casa. Todos meus amigos querendo me deixar em casa. Tava lá um prefeito amigo nosso, tava lá uma galera, muita gente, né? A Natália, é verdade. Amém, e aí eu pelo peguei amor de Deus. o Paulo Vitor, que é um outro amigo meu. E aí eu peguei e falei assim, gente, eu contei para eles. Ninguém vai me deixar em casa. Porque Deus está me dizendo que eu vou encontrar uma pessoa que está tentando se suicidar. E eu falava muito isso para um amigo nosso que estava lá. Resumindo, eles olharam para mim e falaram, de jeito nenhum, André, já vai dar 1h da manhã, nós vamos deixar. E ficou a briga. Não sei se a Hanna estava nessa hora ainda. Eu acho que eu tava indo mas embora ficou meio também. que uma briga para quem ia me deixar em Todo casa. mundo Eu falei, deixar. não vou com ninguém. Eu não vou com ninguém, eu vou num carro de aplicativo que Deus mandou. E ainda não pode nem ser, não vai ser nem Uber, é Pop 99. Até isso veio a direção de Deus. Meu Deus do céu. Chamei o chocada. carro. Aí quando eu chamei, eu peguei e falei, gente, daqui a pouco eu vou ligar pra vocês pra contar, viu? E meus amigos, André, a gente já viveu tanta coisa contigo, mas essa daí, meu povo, eu entrei no carro, no primeiro quarteirão, eu virei pro rapaz e falei assim, moço, isso aqui não é uma corrida. Aí eu rio, que eu penso que ele deve ter dito assim, na cabeça dele, é um assalto, levanta logo a mão. Eu olhei pra ele e falei assim, amigo, isso aqui não é uma corrida. Meu Deus. Deus me colocou nesse carro pra te dizer que você não vai jogar esse carro contra a parede. Porque existe uma mulher que tá lá na cidade dela, que é a tua mãe, que tá orando por ti, você não vai se matar. Esse rapaz começou a chorar sem controle dentro do carro. Porque, segundo ele ia me deixar e ia jogar o carro contra a parede. Não, amigo, não. Ele ia me deixar e ele ia se matar naquela noite. E a mãe dele é evangélica, cheia do Espírito Santo, e ele desviado de uma igreja. Começou a ouvir eu falando e começou a chorar. Ele já tremia, que eu pedi para ele estacionar, porque ele não tinha condição de dirigir mais. E eu falei, Deus, manda te dizer isso, isso e isso. Quando ele conseguiu chegar na minha casa, a gente conversou até 1h30 da manhã. E eu tentando discipular ele, falar de Deus. Naquele momento que eu desci, ele falou, amanhã eu tô na igreja. Amanhã eu vou me reconciliar com Deus, minha vida é outra. Meu Deus, como é que pode? Eu ia me matar hoje. Eu cheguei em casa, liguei uma live no Instagram.
Comecei a contar o testemunho. Comecei a falar disso. Meu povo, naquela noite, eu recebi 30 directs de pessoas me mandando foto de comprimido que ia se matar naquela noite. Recebi uma foto de um homem com uma corda já preparada para se matar naquela noite. E porque Deus alcançou esse rapaz no carro e eu fui fazer essa live, outras pessoas que iam se matar na mesma noite também não se mataram. Isso é espiritual. Como que eu vou criar uma imagem dessa? Como que eu vou criar uma história dessa? Eu não estou nem como diretor de filme para fazer isso tudo. Parece um filme, mas é a minha vida. Eu vivo isso. Então, isso é algo que é um dom. Eu não tenho como criar. Não tem como, não dá pra criar. Eu não tenho como imaginar. Porque para eu imaginar isso, eu tenho que ter o controle de encontrar uma pessoa X, de falar. Então, isso tudo é sobrenatural. Eu não tenho como explicar. André, e tu sente em algum momento assim da tua vida, por conta de tudo isso que acontece, por você ter esse dom tão lindo, você chegou a ter algum medo, algum receio das pessoas, as pessoas acharem que aquilo ali não é verdade, porque a gente também sabe que existem falsos profetas, que existem pessoas aí que falam aí aleatoriamente, a gente sabe que na rede social também tem, né? Então, como é que você vê essa questão? Na verdade, eu não me posiciono para ficar profetizando para ninguém. Eu sou uma pessoa que não sou de publicitar essas coisas. Tem gente que faz desse dom, muitas vezes, um quase charlatanismo. E, na verdade, não é dom. Porque se é um dom, tem que glorificar a Deus, não a mim. Se é um dom, não é uma profissão minha, é um chamado. Se é um dom, não é algo que eu faça para poder ganhar coisas. Porque quem fez isso foi um profeta na Bíblia chamado Balaão, que foi comprado para amaldiçoar o povo de Deus. E quando ele chegou em cima do monte para amaldiçoar o povo, ele tentava abrir a boca para falar e não conseguia. Ele tentava amaldiçoar o povo que ia passar o exército, que era o exército de Israel, os hebreus, e ele tinha sido comprado pelo exército maligno para amaldiçoar o povo. E ele era, vamos dizer assim, um cara que era profeta mesmo. E ele levantava a mão para amaldiçoar o povo e ele não conseguia. Até que Deus falou para ele, mesmo ele em desobediência, você não pode amaldiçoar a quem eu abençoei. Você não pode amaldiçoar quem já tem a minha bênção sobre ele. E a Bíblia diz que nesse percurso da caminhada desse cara, até a jumenta dele, a mula dele, viu um anjo que se transpassou no meio do caminho e não queria deixar ele passar. Então, existem pessoas que agem com leviandade. Existem pessoas que agem profetizando o futuro das pessoas do que vem em si mesmas, fazendo conexões de fatos, porque tem gente que é criativa, tá? Tem gente que consegue olhar para a vida da pessoa e começar a falar coisas do próprio coração. Eu nunca teria essa coragem, porque eu tenho um temor a Deus muito sério sobre isso. Quando eu falo em nome de Deus, que Deus me mostrou uma coisa, meu amigo, a minha vida está em risco. É verdade. E existem sim pessoas que, na maioria das pessoas, a maioria dos casos, são videntes de internet, que principalmente querem profetizar para pessoas de relevância e colocam a publicidade em Instagram e nesse tipo de coisa para se autopromover. Isso pode ter, no início, ter começado com uma boa intenção de querer, às vezes, dar um conselho para a pessoa, mas acaba perdendo o propósito. E se a pessoa não tiver o Espírito Santo, me perdoem, eu respeito todas as pessoas do mundo, mas o único Espírito que eu ouço é o Espírito Santo de Deus. Não adianta querer me falar de outro espírito. Qualquer outro espírito é anátema. O único espírito que é poderoso, que muda histórias, desata destinos e alcança vidas, é o Espírito Santo de Deus. Se alguém vier profetizar para você em nome de outro espírito, repreende, olha para a pessoa e diz, me perdoe, não recebo. Está cancelada essa palavra em nome de Jesus, porque a gente também tem que agir. Porque tem coisa que se cumpre, não porque a pessoa é profeta, mas porque a palavra tem poder. É verdade. E se você não repreender, aquilo vira uma seta, um dardo inflamado do maligno, onde aquilo vai acontecer porque você não reagiu. Isso é muito sério. André, e assim, às vezes pessoas que estão mais distantes de Deus ficam imaginam assim, o André não passa por problema nenhum, né? Ele tem Deus está com ele, ou Deus revela tudo para ele. Então, assim, conta pra gente o seu percurso. A vida dele é maravilhosa, né? Os problemas que você passa. Porque às vezes as pessoas dizem assim, Deus não olha pra mim, só olha pra ele. Às vezes tem esse tipo de visão. E a gente sabe que não é bem assim, né? Eu vou responder isso com uma passagem bíblica, que Jesus pegou os discípulos e falou, peguem o barco e vão para o outro lado. E eles, sem ter tido essa ideia, esse conselho foi de Deus, essa ordem foi de Deus, de Jesus, eles pegaram o barco e foram para outra margem. Do outro lado do rio, tem um demônio, tem um cara que está debaixo de muita opressão, chamado endemoniado gadareno, que é aquele demônio que a Bíblia diz que é expulso e pede para ir para os porcos. Sim. Uma legião.
É nesse percurso dessa ida de barco que vem uma grande tempestade contra o barco dos discípulos, que é aquele dia em que Jesus anda sobre as águas. Todo mundo já deve ter ouvido essa palavra. Só que, quando eu li essa passagem, eu falei, como assim? Alguém está obedecendo a Deus e vai passar por uma tempestade? Os discípulos estavam de boa, suave na nave, lá na beira da margem, tentando conversar, fazendo alguma coisa. Jesus mandou eles pegarem o barco e irem. E na travessia da obediência vem tempestade? Naquele dia, lendo essa passagem, Deus falou comigo, sim, meu filho, porque não era sobre a tempestade, era sobre a libertação que eu ia usar eles. Quando nós nos movemos para libertar outras pessoas, as tempestades vêm. E nem sempre elas têm a ver conosco, elas têm a ver com quem nós estamos indo libertar. E nem sempre as lutas que nós passamos é sobre nós, é sobre as pessoas que nós vamos edificar. Tem alguém agora nos ouvindo sangrando na alma, sangrando por causa de um relacionamento que está indo de mal a pior, sangrando financeiramente, sangrando com problema profissional, sangrando em tantas coisas. Verdade. E não é só sobre você. Porque na hora que Deus solucionar isso, na hora que Deus te fizer esse milagre, na hora que Deus te arrancar desse deserto, o teu testemunho vai edificar milhares de outras pessoas. Então não desista agora. Não abra mão da promessa hoje. Não se posicione com vitimismo, medo ou reclamação. Olha para frente e diz, Deus é maior e o que Ele prometeu vai se cumprir. Porque o que você está passando agora vai edificar milhares de pessoas. E do lugar onde você está sendo ferido, do lugar onde você está sendo ferida, vai sair poder para curar. Porque toda tempestade que eu supero, eu ganho autoridade para ministrar sobre. Toda área em que você vencer, você vai ter uma unção para liberar bênçãos nessa área. É assim que eu me vejo. Passo por grandes tempestades. Inclusive, batalhas, né? Algumas que eu nunca esperava passar. Sim. Como, por exemplo, injustiças. Como, por exemplo, ataques de mídia, que muitas vezes são movidos por pessoas que odeiam os valores que eu carrego. Verdade. Então, a guerra não é só sobre mim, também é sobre os valores que eu represento. Eu sou um cara que não represento religião, mas sou um filho de Deus. Me posiciono falando de Jesus, sou conservador. Em muitas circunstâncias da minha vida, me posiciono para falar dos princípios do reino. Os princípios do reino são claros. Então, as pessoas que são contra isso, inclusive correntes políticas, me posicionam como uma pessoa que representa o que eles odeiam. E a maioria deles são movidos por demônios. Eu vou dizer aqui o nome, demônio. E isso tudo tentando avançar e alastrar sobre o Brasil conceitos e valores que não são de Deus. Quando o Brasil tem mais de 80% de pessoas declaradas cristãs. E aqui no Brasil ainda é a maioria que tem que ser respeitada, não desrespeitando a minoria. Mas eu não posso transformar uma exceção em regra. Eu não posso transformar algo que muitas vezes vai contra valores milenares que construíram a Constituição Federal de uma nação. Não só no Brasil, nos Estados Unidos também. Tem coisas, para quem não sabe, que é a Bíblia, que é o manual. A Constituição Americana é uma carta magna sobre a Bíblia, sobre posicionamentos bíblicos, valores cristãos. Nós somos uma sociedade judaica, com valores judaicos. Então, nós temos que nos representar como pessoas, nos mover, ou melhor, como pessoas que defendem o que creem. E nunca ninguém vai me tirar essa autorização de Deus e esse direito como cidadão. Mas passo por guerras, por tudo que acabei me tornando um representante. Agora, já entrando nesse parâmetro, já que você falou isso, eu vou voltar um pouquinho. Quando Deus falou contigo 15 anos, você estudava, né? Sim. E aí é onde a gente quer saber, esse tempo, como era o teu relacionamento dentro da tua escola, dentro da faculdade? Porque a gente sabe, amigo, que para algumas pessoas a gente é careta, né? Muito. A gente sabe que não é fácil. Então, assim, principalmente no seu caso, porque o Espírito Santo de Deus veio... Pum! Então, assim, foi uma revolução. Você mudou da água para o vinho. E principalmente para os jovens, né? Exatamente. Eu não sei nem se vocês sabem disso, mas com 12 anos de idade, eu dava aula de forró.
Com 12 anos de idade... Não, eu tô aqui pensando ainda na aula de forró. Imagina aí. Não imagine. Eu e meu irmão gêmeo, nós não fazíamos isso por dinheiro, porque nossa família nos sustentava. Mas a gente tinha uma academia perto de casa que tinha aula de ritmo. Vocês lembram disso? Lembro. Que era uma febre em Fortaleza. Chocada. Tô falando com o povo de Fortaleza, então não precisa nem explicar. Mas aqui em Fortaleza tinha aula de ritmo, de forró, de não sei o quê. Tudo, Eu e meu irmão, a gente dava aula com 12 anos. Passada. E aí a gente era forrozeiro mesmo. Casa Pé do de Engenho. chinelo. Casa do Ia pros Engenho. forrós. Clube do Vaqueiro. Naquele modelo. Forrozeiro. Sim. Minha família nos protegia muito porque eles colocavam muito gente pra olhar a gente nesses lugares. Eu tinha 2 tias, que elas eram 2 cães farejadores. Então elas nos livraram de muita coisa, da gente se relacionar com pessoas erradas e tal, porque eles protegiam. Mas eu e meu irmão éramos do mundo. Éramos das festas, éramos da farra com 12 anos. Ó, e pra quem não sabe, ó. Isso aqui é pra quem não sabe mesmo. E eu e o Samuel, com 15 anos, nos convertemos. Então, a gente já tinha 3 anos meio que indo pras festas, indo pras farras. E o meu sonho era completar 18 anos pra poder ir pra bagaceira. Na minha cabeça, com 12 anos, eu vou ser da bagaceira. Forró, farra. E eu nem imaginava o que Deus tinha pra mim. Isso. Com 15 anos eu me converto. Sabe quem eu era, meu povo? Eu era o cara que no meio da aula, com 80 alunos, eu tava dançando forró lá atrás, com uma amiga minha chamada Alaíris. Se ela estiver assistindo um dia aí, ela vai lembrar. E a gente dançava forró na hora da aula. E o professor gritava, e confusão. E eu era esse cara. Eu era o líder da bagunça do colégio. Num colégio para 3 mil alunos, eu e Samuel éramos conhecidos, eram os gêmeos do terror. Chocada. A gente aprontava todas. Nome, coordenação, era todo dia. Só que não expulsavam a gente do colégio, porque a gente só tirava nota boa. Então, a gente sempre foi muito inteligente mesmo. Não era nem estudioso, não, era inteligente. E aí, quando com 15 anos eu me converti, isso começou a mudar no colégio. Porque agora eu chego no colégio e eu não tô mais naquela bagaceira. Não. E meus amigos, André, pelo amor de Deus, tu não combina com isso, não. Como é que tu agora tá indo pra igreja de crente? Tu tá virando crente? Eu falei assim, não, meu povo, eu tô me tornando filho de Deus. E o que eu vou viver agora não vai me tornar mais triste, não. Aguarda e confia. E ali eu comecei a falar de Deus. Às vezes, com a minha relação com Deus muito transbordando, porque não era uma coisa que eu fazia por querer aparecer. Mas eu chegava cedo no colégio, eu me ajoelhava na sala. E eu ficava orando. E entrando um aluno ou outro, chutando minha perna. Eita, crente, ó o doido. E eu de joelhos orando, porque eu não queria perder tempo. Eu, nessa época, tinha sido deserdado pela minha família, porque minha família não aceitou a minha conversão. E eu e Samuel passamos grandes problemas, porque minha família era muito, 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 muito católica, naquele sentido de realmente detestar evangélico. Aqui em Fortaleza, há 20 e poucos anos atrás, isso era muito realidade. Era meio chocante, por causa da né? religião e tal. E minha família falou, não aceitamos vocês crentes. Não aceitamos você negócio de igreja evangélica. A partir de hoje não tem mais dinheiro para ir pro colégio. A partir de hoje não vai ter mais roupa. A partir de hoje não vai ter mais nada. E eu e meu irmão não entendíamos nada, mas falávamos, tá ok. A partir desse dia eu ia pro colégio e voltava a pé. Era lá da Bezerra de Menezes até depois do centro, 1 hora e pouco de caminhada, e eu não tinha o dinheiro do ônibus. E a minha família não me dava mais carona para me levar pro colégio, tendo carro. E ali eu comecei a viver um trabalho de Deus, que hoje eu sei que foi também propósito dele, que eu ia e voltava pro colégio de turma olímpica, 1 da tarde, a pé. Sem ter dinheiro para comer uma coxinha. O sol em cada cabeça. Sem dinheiro para comer um salgado. Sabe na hora do recreio? Na hora do intervalo? Recreio agora foi triste. Sabe na hora e aí dá uma fome na hora desse recreio? Sabe na hora do intervalo? Que você quer comer uma coxinha, um refrigerante? Eu não tinha o dinheiro da coxinha. Chocada. E ali eu olhava para os meus amigos, eles me ofereciam, porque não entendiam que é porque eu não tinha. Me ofereciam e tinha dias que a lágrima ficava pronta para descer. Porque como pode alguém não ter esse dinheiro? Não, E aí eu pensava, e por quê? E o motivo era que eu tinha me convertido. Eu tinha um quarteirão, que era o quarteirão que tinha muitas plantas, que era voltando do colégio. Quando eu passava em frente, um outro colégio que não era que eu estudava, o 7 de setembro, tem uma quadra só de plantas, ali naquela rua perpendicular a Tristão Gonçalves. Sim. E ali era a única sombra que eu pegava. A única sombra que tinha no caminho todo, sem ter comido até 1 da tarde, voltando a pé mais de 1 hora. Naquele quarteirão que eu via os pais pegando os filhos no colégio, que eu já tinha 17 anos. Naquele quarteirão que eu via os pais pegando as filhas, pegando o pessoal, eu falava, o que eu tô vivendo? E eu olhava para aquilo ali, eu não murmurava, eu não conseguia murmurar. Eu só dizia, pai, é um processo que você vai me honrar. E a lágrima descia. E eu louvava. E eu voltava louvando. Passaram-se 3 anos ou 4 disso. Deus me deu
de maneira miraculosa e poderosa, que depois eu explico com mais calma, mas me deu condições para eu ter um carro, que na época já era o carro dos meus sonhos. Porque Deus acabou usando uma pessoa para poder facilitar a minha compra desse carro. Não foi nem dado, não, tá? Mas para facilitar a compra desse carro. E eu já estava viajando, já tinha inclusive DVDs de pregação, estava começando a ter algum dinheiro e eu tive coragem de comprar esse carro. E Deus me deu esse carro. E aí, quando eu estava na esquina, isso depois de uns 3, 4 anos desse dia, que eu passava ali a pé, eu estava no semáforo voltando para casa, 1 da tarde, indo almoçar, dentro desse carro. Quando o Espírito Santo queimou meu coração e falou: André, olha pro lado. E eu segurando o volante, olhei assim pro lado direito. Quando eu olhei, era a quadra que eu andava a pé, voltando sem dinheiro da coxinha, sem dinheiro da comida, e eu suado indo para casa. Ele falou: filho, você já tá num carro que você sonhava. Meu Deus. Porque eu sou teu Deus. Oh, Deus. E eu comecei a chorar. E eu entendi que quem não passa propósito não alcança milagre. Quem não passa processo não alcança milagre. Verdade. E quando você sabe passar por um processo e adora em vez de reclamar, agradece em vez de murmurar, se posiciona em vez de se vitimizar, as coisas são melhores para você. Com certeza. Se você está assistindo esse podcast agora, é alguém que tudo que você vive é problema, você não vê solução, você olha para a circunstância, é só desafio, você não vê crescimento, você olha para o deserto, é só dor, você não vê aprendizado, provavelmente você é uma das pessoas que não está se posicionando no meio da sua guerra. Se posicionar é olhar além da muralha, olhar além do momento, porque tudo passa. Verdade. Ouçam o que eu estou dizendo, vocês aqui na sala e vocês que estão em casa. Tudo passa. Vocês duas estão hoje em momentos da vida que nunca imaginaram estar. Vocês hoje vivem em família o que vocês nunca imaginaram viver. Vocês hoje, estou falando da vida pessoal delas também, tá? Elas vivem hoje, as meninas, uma família poderosa. Elas têm maridos preciosos. Elas mudaram também em crescimento pessoal, e isso é notório. Por quê? Porque não aceitaram estar nas mesas que não combinavam mais com elas. Com certeza. Verdade. Toda pessoa que cresceu tem um posicionamento por trás. Toda pessoa que rompeu de uma fase de dor para um momento de honra deve ter tido alguma nova crença. Porque nós vivemos o que nós trazemos para a nossa vida. Escolhas trazem para a terra um negócio chamado lei do retorno, lei da colheita. Biblicamente, plantou, vai colher. É inescapável. Você acreditando ou não, é assim que é. A vida é assim. Plantou, vai colher. Imagina um jovem de 17 anos voltando para casa, nisso que eu vivia, e ainda tirando notas incríveis, e a minha família não me honrando nisso, só porque estava convertido. Não, é... Só porque estava vivendo para Deus. Loucura. Eu não vou murmurar. Como é que eu vou murmurar? Verdade. Deus, você está comigo. Deus, você vai me honrar. E hoje, isso eu estou falando de 15 anos atrás, hoje minha vida mudou muito mais. Então eu olho para o que Deus fez, amigos, eu vou dizer agora com muita alegria. Eu não vou mexer com isso, não, que eu vou me emocionar. Mas a minha família, sem conhecimento e entendimento bíblico, perseguiu demais eu e o Samuel. E falou que a gente não ia ter nada, falou que a gente não ia ser ninguém, que crente era tudo pobre, que como é que eu vou viver dentro de igreja e não vou ter nada. E eu falava: mãe, você não está entendendo. Fulana, tia, você não está entendendo. Eu não estou atrás de dinheiro em canto nenhum. Eu vou viver para Deus, quem vai me honrar é Deus. E agora, hoje, claro que eu não vivo só pregando, tem muitos anos que isso mudou. Hoje eu tenho empresas, hoje eu tenho uma empresa, por exemplo, de mentoria, que mudou muito a minha vida. E hoje, deve ter mais ou menos 1 ano, que eu tive o privilégio de reformar toda a casa da minha mãe. Coisa linda. E aí, quando eu terminei de reformar a casa da minha mãe, que ela esperava que eu ia reformar o quarto dela. Coloquei ela para casa da irmã dela, falei: deixa eu reformar seu quarto. E ela foi para casa da irmã dela. Quando ela voltou, eu entreguei a chave da casa. E ela olhava para mim, ela não sabia o que falar. Ela não tinha palavras para agradecer. E ela olhava para mim com o olho cheio de lágrima, e eu vi nos olhos ela indo lá no dia que ela disse que eu não ia ter nada. Oh, meu Deus. E eu vi nos olhos dela a dor de um dia ter falado coisas sobre mim, que nem ela tinha entendimento. Porque ela não fez por mal. Os nossos pais não são quem querem ser, eles são quem eles conseguem ser. Verdade. E às vezes os nossos pais nos ferem sem intenção nenhuma, porque são vítimas de outras vítimas. Querem o nosso bem sem saber qual é o bem, né? E hoje a minha família é fã incondicional, minha e do Samuel. Amam a gente, são loucos por nós. A maioria da minha família já se converteu também. Mas eu quero te dizer que na mesma terra,
No mesmo lugar em que você foi humilhado, se você viver o processo e se você adorar a Deus, é lá que você vai ser exaltado. Amém. Deus não te tira de um lugar, tanto que Deus só me tirou de Fortaleza depois de eu viver essa alegria. Deus só me tirou de Fortaleza quando eu pude, em vez de pegar esse dinheiro para gastar comigo, eu falei, não, eu vou reformar a casa da minha mãe. E ali, uau, tá quase me pegando aqui para me emocionar. Eu não sou assim de me emocionar. Mas é bom, de vez em quando é bom, mas viu? quando eu cheguei em casa e eu vi na casa da minha mãe o que eu colocaria na minha, que eu não tive economia, não. Eu olhei e falei assim, vamos do melhor. Eu não quis nenhuma cadeira da cozinha igual à casa antiga. Mudei os móveis, mudei tudo. E quando a minha mãe entrou, que ela foi vendo as coisas chegando e tal, ela falou, filho, o que é isso? Filho, o que é isso? Eu olhei para ela e falei, mãe, é o Deus que eu sirvo. Oh, meu mãe, Deus. é a mão de Deus. Deus é bom conosco. E eu abraçava ela, e hoje eu tô na casa dela, que eu tô aqui em Fortaleza esses dias. E ela, quando me vê, que ela vem me servir na mesa nova, ela olha pra mim e fala assim, meu filho, toda hora que eu olho pra cá, eu fico lembrando de você e tal. E eu olho pra ela e eu digo assim, mãe, Deus é bom. Deus quase um lar docilar, quase o quadro, né, amigo? Foi o lar docilar. Só que não foi o Luciano. Não foi, foi o André Vitor. E eu olhava pra aquilo ali, e eu olhava pra tudo que eu vivi no início da minha fé, e eu falava, uau, quantos decidem se submeter às circunstâncias? É verdade. Porque eu e Samuel, de alguma maneira, não aceitamos nenhuma palavra de maldição. Não aceitamos. Amém. Porque tem isso, gente. Você não pode aceitar a palavra contrária. Nós não nascemos para sermos seres circunstanciados. Nós nascemos para sermos seres circunstanciais. Nós não nascemos para ser temperatura, nós nascemos para ser termostato. Não é a vida que diz para a gente o que tem que fazer, é a gente que tem que declarar para a vida o que vamos viver. Amém. Abrir a boca e profetizar, abrir a boca e orar. Sabe quem não sabe para onde ir? Quem não tem visão de futuro. Verdade. Quando nós conhecemos a palavra, nós vemos Deus falando para Abacuque. Abacuque escreve a visão com letras grandes e coloca num lugar onde até quem passar correndo veja. Porque eu farei. Passará um pouco de tempo e eu farei isso. Quantas pessoas são perdidas? É verdade. Um dos desafios da humanidade hoje é que ela caminha sem direção. Nós somos brasileiros que temos um país sem referência. Um dos piores desafios do Brasil, que o Brasil é um país órfão, não tem paternidade. Isso fez com que as pessoas tivessem, em alguma grande medida, síndromes de vira-latas. São reis e vivem como mendigos. Eu não estou falando de dinheiro não, gente. Estou falando de mentalidade. Se você não mudar aqui dentro, você não muda aqui fora. É verdade. Se a sua mentalidade é de uma pessoa medíocre e miserável, a sua vida não tem como ser diferente. E eu já até vou te interromper, amigo, falando um ponto que eu também queria ressaltar aqui. No mundo de hoje que a gente está vivendo, tantas pessoas perdidas mesmo. E isso leva muito para a nossa mente. E aí muitas pessoas com depressão, como a questão do suicídio que você falou do rapaz. Eu acho que isso que você falou tem tudo a ver. Trabalhar a nossa mente, crer em Deus, pensar positivo, né? Enfim, tudo isso que você está falando aí remete muito a essa situação tão grande, né? Esses dados tão grandes que a gente está vendo aí de pessoas com a tal da depressão. Por não saberem quem são, as pessoas se submetem a lugares onde não cabem. Por não saberem quem são, elas estão nas mesas erradas. E tudo na vida tem uma ação e uma reação. Isso é físico, isso é lei. E quando as pessoas acabam recebendo o que não lhes edifica, elas consomem muito lixo emocional. Tem a pessoa invejosa que se aproxima da outra só para poder colocar dores no que são vitórias. Verdade. Tem gente que vê vocês crescendo, eles não se alegram, não. Eles vão botar defeito. É. Ah, mas você podia fazer desse jeito. Ah, mas você não vai dar certo isso, não. Ô, fulano, larga isso. Pessoas que são mal resolvidas consigo mesmas. É. E que se você não sabe quem você é influenciado por elas. É verdade. Falando no sentido depressão, depressão é uma doença. Depressão é algo que envolve química. Se tiver com depressão, tem que procurar profissionais. Mas não tem como eu não falar que uma das coisas que mais traz depressão para as pessoas é elas carregarem um peso que não é delas. Você que está nos assistindo agora, quando você aceita o que você não merece, você passa a merecer. Quando você ouve o que não é sobre você e você derrama sobre a sua vida isso, você começa a adulterar a tua identidade. Não tem como ninguém ser feliz sendo quem não foi chamado para ser.
Não tem como ninguém ser feliz numa mesa onde só estão falando mal dos outros, julgando, gente medíocre, invejosa, gente má, de má índole, de mau caratismo. E às vezes você tá lá consumindo isso. Sabe qual é um dos males também da sociedade? Um telefone onde a pessoa fica olhando a vida do outro, se comparando. Ah, mas a fulana tá viajando para tal lugar. Ah, mas não sei o quê. Cuidado, porque nem todo filme tem um roteiro real. E tem muita gente que às vezes você tá aí se comparando a vida da pessoa e a tua vida é infinitamente melhor do que ela. Verdade. Porque tem gente que tem mansão, Nayane e Hannah, e não tem lar. Tem gente que constrói carreira destruindo família. Tem gente que tem relógio, mas não tem tempo. Tem gente que tem a melhor cama e leito de hospital, mas não tem saúde. Tem gente que tem uma cama para dormir em casa incrível e luxuosa, mas não tem sono. Tem gente que só tem dinheiro. E é tão não pobre tem mais que só nada. tem dinheiro. Verdade. E no meio dessas coisas que eu estou citando, tem alguém insubstituível. Que você vai colocar ele na sua vida e você vai ter outra visão de história, chamado Espírito Santo. O Espírito Santo não é uma energia, o Espírito Santo não é uma liturgia, o Espírito Santo não é uma religião, o Espírito Santo é uma pessoa que enviou à Terra, através de Jesus, a oportunidade de nós sermos livres dos nossos fardos e culpas. Sabe qual é a palavra que hoje Jesus tem para quem está em depressão? Vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Essa dor que você está sentindo, que a garganta trava, que você olha para o amanhã e só vê escuridão, Deus vai resolver se você começar a ouvir a palavra dele, caminhar com pessoas espirituais, buscar mais sabedoria, ouvir as coisas certas. Eu te desafio a encher teu coração de gratidão e a depressão conseguir superar isso. Hoje, se você está vivendo essa realidade, pega uma caneta e um papel. É isso mesmo, você que está assistindo agora. Pega uma caneta e um papel e escreve 15 motivos pelos quais você é grato. Pega uma caneta aí, vai, eu espero. Aí você vai pegar essa caneta e você vai escrever: eu sou grato porque Deus existe, é comigo. Eu sou grato pela minha família. Eu sou grato porque eu estou vivo. Porque às vezes você está com uma doença emocional, mas com o corpo perfeito. Seja grato por isso. Você é grato pelos seus filhos. 15 motivos. Você vai se assustar se eu te disser que daqui a pouco você vai colocar 50 e nem vai ver. É verdade. E a gratidão vai encher teu coração de contentamento, de alegria, ao ponto de que você estava olhando que só via escuridão, começa a clarear. Troca a dor pela gratidão. Troca o medo pela fé. Troca as tuas angústias por coração cheio de esperança. Troca os teus receios por convicções. Nós não devemos viver pelo que sentimos. Temos que viver pelo que sabemos. Jó, no auge da prova que passou, tendo perdido 3.000 camelos, 7.000 ovelhas, 500 juntas de boi, 500 juntas de jumento e os 10 filhos e uma tragédia no mesmo dia, abriu a sua boca e disse: eu sei que o meu Redentor vive e ele se levantará sobre a terra. Sabe qual é a diferença aqui? É que ele não disse eu sinto. O que ele estava sentindo era dor. O que ele estava sentindo era medo. O que ele estava sentindo era angústia. Ninguém passa pelo que Jó passou e fica tranquilo. O que ele sentia puxava ele para baixo. Só que ao abrir a boca, ele não declarou o que ele sentia. Ele declarou o que ele sabia. E ele abriu a boca e ele disse: eu sei que o meu Redentor vive e ele se levantará ao meu favor. Vou dar um spoiler. Lá em Jó 42:2, ele diz: bem sei eu, Senhor, que tudo tu podes e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Depois ele vai abrir a boca e vai dizer: Deus, eu te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Em última análise, essa dor que você está passando agora vai te dar um ministério. Essa angústia que você vive hoje pode ser uma crise que vai te apresentar a melhor versão da tua vida. Essa dor, ansiedade, pânico, sentimentos de dores emocionais pode, se você deixar, te levar para a melhor estação da tua vida, porque é nesse momento que você está tendo a oportunidade de resolver o que você não tem mais que aceitar. É nesse momento onde você separa o que é acessório do que é motor.
É nesse momento onde você separa pessoas certas de pessoas erradas. Verdade. E nessas decisões, tua vida muda completamente. Amém. Amiga, precisamos... Eu acho que é bom a gente falar um pouquinho dos nossos parceiros. Não, mas eu André... quero, inclusive, também eu quero já falar mais pegar aqui um presente. Não, pegar um presente pro nosso amigo. Olha aí o presentão. Olha aí o presentão. Porque depois, meu amigo, depois das emoções... Olha aqui, ó. Pode por elas. Fica de dica aí pra vocês. Vocês que me chamem pra podcast, ó, prepara que é... Prepara, viu? Presente, comidinha. Amigo, aí dentro tem alguns presentes bem especiais pra você. Inclusive, tem uma chinela maravilhosa do nosso Pupé Brasil, que é um nosso parceiro sensacional. Olha aí. A gente quer agradecer também a Invictus Idiomas. Inclusive, meus aí, queridos, meus queridos. Amo demais eles. Um beijo, Davi, Carol, todo mundo. A turma da Invictus é simplesmente sensacional, porque você aprende inglês em 18 meses. Aprende de verdade. Eles têm uma metodologia maravilhosa, né? E é inglês, é espanhol, italiano, francês, é tudo, né, amiga? Com certeza. Eles também, se você não pode ir até a aula presencial... Você faz também online, né? Qualquer lugar do mundo. Eles têm as aulas aí ao vivo. Tu fez online também, né? Amiga, eu fiz. Eu era um pouquinho desafiador pra eles por causa de tempo. Ó, tô tomando chocolate quente todinho daqui. E é pra tomar mesmo, por causa do tempo. Mas os professores não existem. Né? Sem falar que eles têm uma excelência, meu povo. Pode ir sem medo, porque o compromisso deles é fazer você falar inglês. E é isso é o principal. E a gente sabe a dificuldade que as pessoas têm realmente de conseguir falar inglês. Agora, já que ele tá comendo essa comidinha, a gente vai aproveitar e falar também do Hannah's Restaurant. Não é dela não, viu? André, mas não é dela. A gente vai lá sempre. Comida deliciosa. Vamos levar o André lá um dia, Vai. Né? Ou então mandar, quando ele estiver aqui em Fortaleza, né? Mandar um delivery pra casa dele. Lá é self-service delivery, né, amiga? Você chega verdade. lá... Tem 1 hora de estacionamento gratuito, o restaurante dá, lá é tudo, ó, 100%. Muitos anos no mercado e eu tenho certeza que faz a diferença nos seus dias, viu? Então, por favor. E aproveitar também e falar de Sorriso, falar de Horto Brasil, que é um parceiro muito especial da gente. A gente sabe que sorrir faz parte aí dos nossos dias e para sorrir, claro, com qualidade, a gente precisa sorrir com o Horto Brasil, porque lá, além de facetas de resina, eles fazem também um trabalho todo com cuidado. Isso, extração, obturação, limpeza, porque a gente tem que cuidar da estética e também da saúde bucal, né? Com então, certeza. na Horto Brasil, você tem os melhores profissionais, os melhores tratamentos e eles facilitam tudo para vocês. Tem 4 clínicas aqui em Fortaleza, então não tem desculpa. Onde você estiver aí, tem o Horto Brasil pertinho de você. E aproveitar e falar também do Hipermarket Supermercados, mandar um beijo para todo mundo, dizer que os melhores serviços realmente é lá no Hipermarket. Você quer aquele... Enfim, quer comprar alguma coisa de qualidade, quer comprar aqueles produtos com aquela oferta incrível, o Hipermarket Supermercado tem tudo para você. De carnes a legumes, a bebidas, enfim, também limpeza, né, Hannah? Tem muita coisa bacana de limpeza, lá. Tudo, e sempre tem oferta para vocês de leite, de arroz. Então, dona de casa, o lugar certo é no Hipermarket Supermercados. Vamos falar de madeira, né? Falar de madeira, aí, fez a mudança aí na casa da mãe. Era pra ter tido uma parceria. Não é, amigo, Madeireira São Francisco tá aí, ó, completando 20 anos de aniversário. Qualidade, preço baixo e compromisso. Eles facilitam também a compra para você em 10 vezes sem juros. Se você vai comprar à vista também, ele dá um descontaço assim para vocês. Lá tem as portas e janelas mais lindas, toda a madeira para coberta. Você, construtor, você que vai construir ou reformar, vai na madeireira que lá São Francisco eles facilitam mesmo para você. E agradecer também ao nosso estúdio. Olha aí, Radim Estúdio, onde você quer fazer o seu podcast, gravar, aqui tem soluções para podcast. Você quer montar o seu, aqui a situação é boa demais. Toda a serviço de qualidade, né, amiga? Qualidade, eles são muito perfeccionistas, trabalham assim super bem. E aqui também, nesse complexo, tem o Radim Estúdio e também o estúdio para gravação, parte musical, né? De você quer gravar seu CD, seu single, até clipe aqui eles fazem, é tudo. Profissionais assim, muito, muito de bacana. Primeira. Agora, vamos voltar, porque eu tenho uma curiosidade. Eu também tenho uma. Menino, do nosso querido André Vitor. Amigo, se deixar, a gente vai até amanhã. Mas a minha pergunta ligado? agora... Tá saindo o meu som? Tá, sim. Eu quero saber como é que está o seu coração. Deixa eu ver. Tá porque eu acredito que muitas pessoas têm essa curiosidade. A gente sabe, né, que o Samuel casou, deu tudo certo. Que casamento. Agora, um minuto de honra para o meu irmão, que encontrou uma pessoa maravilhosa chamada Thaís, que eu amo demais.
A Thaís renovou toda a minha esperança, viu? Oh, eu já olhava e eu dizia, Deus, será que tem? Será que vai? Será que meu irmão tem? encontrou, então eu tô aqui, encontrar. Jesus. Eu sou oficialmente Recebo. agora o último príncipe solteiro, tá, pessoal? Não aguento, não. O último. Inclusive, minha avó faleceu, a Lilibet, mas eu ainda estou aqui, que é a Rainha Elizabeth, Oh, minha meu avó. Mas eu continuo sendo o último príncipe solteiro. Então, estou aceitando direct, estou brincando. Hoje vai ter chuva, viu? Ô, turma, a verdade é que quando a gente chega em tudo que eu tenho vivido e talvez as pessoas me assistindo agora entendem como é desafiadora a minha vida, né? Porque ao mesmo tempo que eu tenho tanta responsabilidade, eu sou muito feliz. É verdade. É muito louco isso, porque as pessoas que convivem comigo de perto sabem que eu me sinto suprido em todas as áreas. Eu olho para a minha vida e eu digo, caramba, como Deus me deu pessoas maravilhosas para estar perto. E embora eu não seja ainda hoje um homem casado, eu tenho ao meu redor famílias que são minha família. É verdade. Não estou dizendo que eu vou sabotar isso aí na minha vida, não. Mas a gente se torna mais exigente. É Verdade. Não porque eu me verdade. considere uma pessoa perfeita. Eu não quero uma pessoa perfeita porque eu não sou, mas tem que caminhar, no mínimo, nos mesmos princípios e valores. Tem que ter na sua vida uma sabedoria muito grande, porque para caminhar ao lado de alguém que tem uma vida como a minha não é tranquilão. Não é fácil, é. Verdade. E eu acabo conhecendo pessoas, agora vamos lá, eu não publico, mas eu acabo conhecendo pessoas de vez em quando, começo a caminhar, vou orar, porque aqui o papo de crente é diferente. É verdade. Vou orar por aquela situação, vou orar para saber se Deus tem um propósito naquilo, daqui a pouco ele mostra que não tá. E aí lá vai eu decidir, ok, Deus, parecia tão legal, Deus, deixa eu ir, deixa eu tentar, e Deus, não tô nisso. Mas eu já passei por circunstâncias com tantos casais na vida, porque uma das coisas que eu mais faço é aconselhar casais, é cuidar de pessoas casadas. Então, gente, eu vou dizer agora olhando no seu olho, eu não tenho opção de errar. Eu não tenho opção de errar. É verdade. Porque o tanto que eu caminho com casais, o tanto que eu vejo quais são os desafios de um casamento, e eu ainda escolhi errado. É verdade. Então eu não tenho essa escolha. E agora falando sobre opção, a gente não tem que ter uma vida com 1000 opções na vida. De você olhar e dizer, casar separa, se der errado. Eu não tenho essa opção. A vida de uma pessoa com muitas opções, ela não é abençoada, ela é amaldiçoada. Vocês duas estão casadas. Vocês não têm a opção de não fazer dar certo. Verdade. Vocês têm que olhar para o casamento de vocês e têm que dizer, a minha opção é isso aqui funcionar. Vocês têm que olhar para o marido de vocês, agora depois vocês me pagam, viu, maridos delas. Mas vocês têm que olhar para os maridos de vocês e têm que dizer assim, ó, eu vou fazer isso aqui funcionar. E tu também tem que falar pra eles. Eu sou aquele que eu trabalho com quem eu tô presente. É verdade. É verdade. Só por isso que eu tô falando com elas. Eu sou machista, não. Depois a gente conversa, mas né? eu tô falando pra vocês que essa coisa da opção é que mata muita gente. Com certeza. Porque a pessoa lhe diz, se der errado, eu me separo. É É uma opção que não devia ter. É uma opção que você deveria olhar para o seu casamento, transformando ele em um lugar seguro. Porque o outro não tem liberdade para ser transformado se ele acha que você não vai estar mais ali em qualquer circunstância. Verdade. Você tem que ser uma pessoa que olha para o seu cônjuge e você diz assim, se der errado, eu ainda tô aqui. Se você tiver com algum desafio, me conta. Eu tô aqui como sua parceira também. Eu não tô aqui só como sua esposa. Então, quando você transforma a vida de 1000 opções em uma vida de 2 opções ou de uma, você tem outra história. Porque você começa a se desafiar a fazer as coisas serem diferentes. Eu sou de um tempo, dizia a minha avó, eu sou de um tempo onde quando uma coisa quebrava, a gente consertava, não jogava fora. Então você que está assistindo esse podcast hoje, entenda, vida a 2 é desafiador. Não é aquele negócio colorido que tudo se encaixa, não. O nome disso é Lego. A vida a 2 é um desafio após uma vitória. Uma vitória após um desafio. E isso é a vida. É assim que é. Então, busque encontrar alguém para caminhar ao seu lado que tenha o mesmo nível de propósitos, de planos. Tá noivo? Tá namorando? Seu noivado foi feito para acabar. Ou ele acaba em casamento, ou ele acaba para nada mais. Mas foi feito para acabar. Então, se desafie a conversar com a pessoa. Muito mais do que só beijar. Porque tem cafajeste que beija. E tem mulher sem futuro que beija como ninguém. E se você estiver ligado só no físico, você vai descobrir que casou com um demônio depois. Então você tem que vigiar, porque a vida a 2 não é tranquila. A maioria que está aqui dentro desse estúdio aqui é casado. Mas você sabe e você conhece
o que Deus tem pro seu amanhã. Não conhece? Tô falando para quem conhece. Se você conhece, você não vai aceitar estar em uma aliança com qualquer pessoa. Verdade, e a aliança na Bíblia é muito sério. Termino isso dizendo que a segunda decisão mais importante da vida, a segunda é com quem eu vou viver o resto da vida. Verdade. A primeira é caminhar com Deus. A segunda é com quem eu vou viver pro resto da vida. Não faça qualquer negócio nessa segunda escolha. Os currículos estão abertos? Estão. Queremos saber, né? Então tá aberto, viu, gente? Ó, direct, ele disse que era pra mandar direct. Tinha tido um sinal de fumaça esses dias em São Paulo, mas já apagou a fumaça. A fumaça já apagou. A situação, não era de Deus do céu. Tô dizendo que conversar com o pessoal que a gente é amiga é complicado. Uma situação complicada, meu Deus do céu. Mas eu entendo quando você fala sobre essa questão de que você sabe do seu valor, você sabe do quanto Deus te ama, né? E você se torna realmente mais exigente. Não é qualquer pessoa, nem qualquer mentalidade. Tem que ter realmente muita sabedoria, né? Caminhar com os mesmos propósitos e princípios e ter os mesmos valores com que você... certeza. Então, realmente, amigo, não é fácil. Senão, não funciona. Senão, não funciona. Eu olhei pro casamento do Samuel, meu irmão gêmeo, que eu, inclusive, tenho um amor enorme por ele, pela Thaís, e eu falei, caramba, que tremendo. Como Deus faz. Verdade. Porque, embora não seja um casamento perfeito, tem desafios também como todos, mas a Thaís é uma mulher, é uma moça sábia, num nível tremendo. E o meu irmão também é um grande homem de Deus. Então, eles foram encontrados por um propósito. Aí chega no nível em que você não encontra mais a pessoa. Verdade. É Deus que te cerca. É Deus que te cerca. Porque eu tenho uma frase que eu amo. O escolhido não tem escolha. É verdade. Escolhido não tem escolha. Você anda, você foge, você quer outra coisa para sua vida, quer ir para outro lugar e Deus te cerca. Agora, André, a gente já tá chegando ao final, mas antes disso eu queria que você identificasse, até desse uma dica para as pessoas, certo? Você acredita na pessoa dos seus sonhos, na pessoa que você idealiza? Você acha que Deus manda quando você menos percebe? Será que aquela pessoa que você quer ao seu lado é a pessoa que você idealiza ou você acha que pode vir de uma forma e aquilo ali, um amor nascer? A gente tem muito essa dúvida porque existem pessoas, eu sou apaixonado por fulano de tal porque eu acho ela linda, ela é isso, ela é o meu tipo. Ou você acredita muito que quando Deus manda, ele não olha o externo? Ou você acha que ele faz realmente o combo perfeito? O que é que você acha? Eu poderia dar 10 respostas, mas eu vou tentar fazer uma condensação de várias. Primeiro, existe o amor da sua vida e o amor para a sua vida. Que bênção quando essas duas coisas estão na mesma pessoa. Se unem. Porque às vezes você tem alguém na sua vida que você é apaixonada, que você é louca, que você ama, que você submete a coisa que você não merece por causa do cara, que ele é uma pessoa, que a pessoa é apaixonada cegamente. Ou porque você é apaixonado por essa moça, que já deu todos os sinais que não é uma mulher de honra. Mas você é apaixonado, você paga tudo que a pessoa quer, você compra a história dela. Eu passei por isso. Você compra a história da pessoa, você acredita na mudança da pessoa, você faz tudo que você pode para poder transformar a pessoa porque você amou. E naquele momento você está caindo num abismo muito grande. Gente, eu tinha que ter gravado isso aqui para eu já mandar logo em seguida para uma pessoa ali. Porque não é o amor para a sua vida. Porque não adianta só amar, tem que admirar. Todo relacionamento pode começar com um amor muito intenso, mas ao passar do tempo, o que sustenta não é o amor, é a admiração. Eu também acho. Porque vão passando os dias e aquela paixão incandescente, aquela paixão que incendeia, ela vai diminuir, ela vai passar, é comum, é normal. E o que vai se sustentar é a admiração. Então, nesse ponto, eu não consigo imaginar que Deus tenha para mim alguém que não tem a ver com um pouco do que eu idealizo. É verdade. Nesse ponto, eu não consigo acreditar. Porque Deus conhece meu coração, embora saiba o que eu preciso. Sim. Porque às vezes a gente não sabe o que precisa, né? Deus que sabe. Mas eu olho para as circunstâncias de hoje e eu digo, Deus, eu gostaria de uma pessoa assim, 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 mas eu não sou aquele obcecado que fecho a lista dizendo, e assim será. Não, eu fecho a lista dizendo, seja feita a sua vontade. Porque a gente também tem que ter a ideia de não nos render aos nossos apetites desgovernados e irracionais, de achar que tudo tem que ser perfeito pra gente querer. Com certeza. Porque nunca vamos ter. Ou então a agonia da espera, porque tem muita gente que é numa espera, mas na agonia. Tem mulheres querendo qualquer coisa pra onde chegou. Tem mulheres que estão assistindo agora que essa palavra não é pra elas, que são as casadas. Casada, sai daí da frente do podcast e faz assim, ó. Mas você que não é casada ainda, você ainda tem a escolha de não submeter a qualquer coisa.
Você ainda tem a escolha de, no namoro e no noivado, entender que esse cara já te traiu mais de uma vez. Esse cara já mostrou que ele não tem índole pra você. E o seu amor, que você chama de amor desesperado, pode ser uma paixão de armadilha, que vai fazer você dar pros seus filhos um pai que eles não mereceriam ter. Que vai fazer você construir uma história ao lado de quem não merece, porque não paga um preço ao seu lado. Você não renuncia o que você pode ter? Você não abre mão de muitas coisas por causa dessa pessoa? Como é que você vai estar do lado de alguém que não abre mão de nada por você? Verdade. Você tenta conversar com ele para ele tomar uma decisão que vai ajudar os dois. E ele não quer. E ele olha pra você e diz, você é muito ciumenta, você é muito exagerada. Tem o caso também, ok. Mas eu tô falando no geral. No geral. E a pessoa não te honra. É importante pra você, mas não é pra ele? É importante pra você, mas pra ele não tem peso nenhum? Você tem certeza que você quer casar com essa tralha? Você tem certeza que você vai levar isso pra frente? Hoje, Deus pode estar te dando um livramento através desse podcast. Dizendo pra você que você é filha, você é amada, você é única. Teu valor é imensurável. E se você não se honra, dificilmente alguém vai te honrar. E às vezes, a gente se honrar é a gente sair de relações que não nos honram. Às vezes, a gente se valorizar é nos levantarmos das mesas que não combinam mais conosco. Não se una com quem você não seria. Não faça aliança com quem você não gostaria de parecer. Caminhe ao lado de alguém que você, além de amar e de ser apaixonada, admire. Se você não admira os posicionamentos, o comportamento, a fé, aquilo que essa pessoa com quem você está se relacionando vive, esse casamento está fadado ao fracasso. A não ser que a pessoa se abra profundamente a um processo de transformação e se assegure de não casar antes do processo acabar. Porque senão você acaba casando com uma pessoa em processo que está ali manipulando situações para fingir que mudou, que é o caso de muita gente. Ah, pois eu vou para a igreja com você. Eu vou para a igreja, amor. Eu vou contigo para a igreja, só para enganar a besta. E aí quando chega lá na igreja, chora, se emociona, mas não muda. Arrependimento não é sobre choro, é sobre crescimento de comportamento. Você não se arrepende quando chora, se arrepende quando muda. Verdade. O melhor pedido de perdão é não repetir o que você fez de errado. Se a pessoa repete várias vezes e não aparenta que é mudança, porque se quisesse mudança, estava andando com pessoas novas. Com certeza. Se quisesse mudança, não estava mais num ambiente que adoeceu ele. Porque você não é curado no mesmo ambiente que você adoeceu. Quem quer mudança tem que mudar quem ouve. Tudo. Quem quer mudança tem que mudar com quem anda. Várias pessoas que eu mentoro, discipulo, lidero, um dos primeiros mapeamentos que eu faço da vida da pessoa é com quem que essa pessoa anda, hein? Porque não tem como, meu amigo. Não estou dizendo que a gente tem que ser influenciável. Eu estou dizendo que a gente é. Eu estou dizendo que nós somos a média emocional, intelectual e espiritual das 5 pessoas com quem a gente mais convive, neurocientificamente comprovado por exemplos e por vários exames feitos. A Bíblia vai dizer que as más conversações corrompem os bons costumes. Minha mãe vai dizer, diga-me com quem tu anda que eu direi quem tu és. Eu vou dizer para você, diga-me com quem tu anda que eu direi o que você está procurando. Com certeza, e assim é. Se você está assistindo esse podcast agora e essa palavra pode ser uma resposta para a tua vida, comenta aqui embaixo. Eita! E olha, gente, amigo, o tempo passa tão rápido. Eu não tô acreditando que acabou, não. Tu tem noção? Foi bom demais, né? Não, tu não tem noção, não. Eu acho que podia ter depois uma parte 2 quando você voltar aí no tempo. Acho que a gente pode marcar essa parte 2. Porque é babado, viu? Então a gente podia... porque, assim, pode falar perto, viu? A questão da agenda é complicada, mas tinha que ter marcado também o Samuel e o André. Era. Grande é o livramento. Não, mas eu acho que no próximo... É, da briga. Não, e nem termina, é o dia todo. Duas metralhadoras giratórias, meu povo. Não, e nem termina. É o dia todo. É o dia todo. É o dia todo. Mas muito bom estar aqui. Deus, amigo, como a gente está feliz. Primeiro, em estar lhe vendo, poder lhe abraçar, poder saber o quanto você está bem, o quanto você está feliz nesse novo momento da sua vida, que a gente deseja muitas bênçãos cada vez mais, porque você é um filho preferido mesmo de Deus. A gente sabe que todos nós somos, mas a gente sabe que tem aqueles filhos que são preferidos para ajudar as outras pessoas. Né? É porque tem dois filhos, né? Deus tem 2 filhos ali. Um se aproxima e pula no colo dele. Verdade. Vai ganhar o cafuné. O outro se afasta. Verdade. E vive muitas vezes no seu mundo. Vai perder. E é por isso que o seu cafuné é tão gostoso, porque Deus tá só ali, ó, no cafunézinho, né? Eu sou uma pessoa que
pra mim, isso daqui que a gente fez aqui agora, poderia a câmera não estar filmando. É verdade. Ia ser essa conversa que nós teríamos. Com certeza. Em qualquer restaurante, em qualquer lugar que as pessoas me veem. Tem gente que acha que eu guardo o melhor pra conferência de 10 mil pessoas que eu falo. Às vezes é num restaurante que eu dou o meu melhor. Por isso que eu tô achando legal esse tal de podcast, porque aqui é uma conversa tão espontânea que parece que não tem ninguém assistindo. Amigo, e o nosso podcast, o nosso intuito mesmo é levar crescimento às pessoas, é acrescentar na vida das pessoas. Legal. O nosso intuito maior é esse. Não é fofoca, não é fuxico, não é igual os podcasts de fuxico, não. Assim, no meio do podcast, com algumas pessoas e algumas situações, pode haver alguma polêmica se mas surgir naturalmente. É bom evitar. Se surgir naturalmente, mas que não parte da gente. E pode ter certeza que você acrescentou muito, não só na minha vida, como da Nayane, mas de todo mundo que está nos assistindo hoje. Todo mundo que está aqui no estúdio. No estúdio também. Tenho certeza. Eu já vi todo mundo assim. Gente, mas o André, ele hipnotiza. Mas é porque ele é tão assim, acrescentador a palavra dele, verdade. né? Assim, do jeito que ele fala. É um privilégio. E a gente quer crescer sempre, né? É verdade. Quem quer crescer pode ter horas e horas Quem e horas quer crescer com o precisa de dinheiro para crescer? Não. Quanto foi pra você assistir esse podcast aqui agora? Quanto foi? Verdade. Então, não tem desculpas. Não tem, a pessoa verdade. só fica onde tá se quiser. Verdade. Se ela tornar a condição de vida dela mais forte do que a decisão de mudar. Verdade. Porque existem cursos caríssimos que é bom se a pessoa conseguir fazer. Mas existem pontos de partida que é dentro de casa. É a pessoa terminar de assistir um podcast como esse e falar, vou ler a Bíblia. Vou procurar uma igreja. Vou caminhar com pessoas melhores. Vou sair disso aqui. E aí vai. Amigo, só uma dúvida. Porque muita gente, inclusive, às vezes falam comigo que não sabem ler a Bíblia. Uma dica. Um spoiler, uma dica, né? Só pra gente finalizar. Dica de ouro. Comece a Bíblia por João. Porque a gente tem que começar a Bíblia pelos evangelhos, que é por onde Jesus já veio. Certo. O Antigo Testamento, ele caducou em muita coisa. No Antigo Testamento, o que não parecer com Jesus, fica para trás. Porque Certo. Jesus veio instituir o tempo da graça. Que não ignora todo o tempo da lei, mas que apresenta novas leis maiores. Ele resume, por exemplo, os 10 mandamentos em 2. Ama a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Porque é entendido que se você ama a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo, você não vai matar, não vai roubar, não vai adulterar. Isso. Concatena em 2 mandamentos os outros 10, mas de maneira mais próxima, porque Jesus se vestiu de gente e veio habitar entre nós. Então, comece por João. Porque João é o apóstolo do amor. É o discípulo que colocava a cabeça no peito de Jesus. A gente falando do cafuné. João era o cara. João era o mais próximo, era o melhor amigo de Jesus. Então ele deu detalhes da vida de Cristo diferente dos outros. Maravilha. Aí depois de João, volta em Mateus, Marcos, Lucas, lê todo o Novo Testamento e só depois volta para o Antigo. Antes de ler a Bíblia, ora, Pai, me dá sabedoria. Isso aqui não é um livro de intelectualidade apenas, é um livro de espiritualidade. Então me revela o que eu preciso saber. E se não entender uma coisa, procura na internet, pesquisa. Verdade. Tem tanta pregação maravilhosa, tanta gente preciosa falando de Deus. Verdade. Não tem desculpa também para não crescer. Mas com é por aí. Com certeza. Ô, coisa linda. Amigo, muito obrigada. Vamos acabar, tem certeza. Não, mas a gente quer agradecer os nossos parceiros, tenho certeza. Porque pela gente ficávamos aqui, horas e horas. Radinho Estúdio, Hipermarket, Supermercado, Salão Planeta da Beleza, Invictus Idiomas, Love Luxo, Midbus. Clínicas Orto Brasil, Eurocópia, Gráfica Rápida, Madeireira São Francisco, Ranas Restaurante, Sandálias Pupé. Sempre que eu falo Ranas Restaurante... Acho que é o dela. Mas minha filha tá profetizando. Vai que lá na frente você tem algum Ranas aí com o seu nome. Amigo, obrigada pela sua participação. Enchi a boca de biscoito. Vamos fazer, não tem problema não. Vamos fazer depois uma parte 2? Vamos lá na frente? Vamos? Quando você estiver aqui com mais tranquilidade também. Amigo, vamos André Vitor, o retorno. O retorno. Vamos fazer o seguinte, vamos terminar com a oração? Uau. Vamos. Melhor ideia. Vamos orar agora aquele que é o Deus de perto e o Deus de longe, que alcança você onde você estiver. Não precisa saber teu nome para te amar. E a circunstância que você estiver passando agora, apresenta, lança diante de Deus. Amém? Pai, nessa tarde, nessa noite, nessa manhã, eu não sei que horas essa pessoa está assistindo esse podcast. Eu não sei quem enviou esse link para ela. Eu não sei, Deus, o que está queimando no coração dessa pessoa. Depois de ouvir tantas coisas que falaram diretamente à necessidade, aquilo que ela precisava ouvir como resposta. Mas agora, eu quero te pedir que o teu Espírito Santo possa invadir esse coração.
Pai, vai de encontro a quem chora e consola. Vai de encontro a quem está doente e cura. Deus, alcança os feridos e sara. Que nessa hora, Pai, a tua presença, que não tem medidas, que não tem distâncias, que não tem barreiras, possa invadir casas, hospitais, famílias, visita alianças quebradas, Senhor, e restaura. Vai de encontro a casamentos desacertados e ajusta. Deus, visita o filho que está vivendo momentos terríveis, onde a mãe e o pai olham e dizem: eu não criei esse menino para isso. Pai, se revela a esse menino, se revela a essa menina que pode ser um jovem adulto e às vezes está envolvido em caminhos que os pais estão sofrendo. Deus, eu não sei qual milagre essa pessoa precisa, mas eu conheço a Ti e eu sei que Você é poderoso para fazer aquilo que homem nenhum pode fazer. Por isso nós declaramos, nós profetizamos e dizemos: haja vida, haja luz, haja saúde, haja alegria, haja restauração, e que a bênção do Senhor alcance quem nos ouviu até agora, em todas as áreas, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém, amém. Amém. Graças a Deus, Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém. Amém. Uhul. Você acabou de ouvir, assistir e se divertir aqui no Pode Por Elas.